É o seguinte, essa comunicação de neurônio, né, que eu estou falando aqui, o nervo sensorial se comunica com o sistema nervoso central, que retorna com impulso através de nervo motor ou nervo autonômico e tudo, é o que a gente chama de comunicação neuronal. São vários neurônios conversando um com o outro, né, e um vai passando informação para o outro, entre aspas, essa informação é o que a gente chama de potencial elétrico, ou impulso nervoso, né, na verdade, melhor dizendo, impulso nervoso. Isso, gente, é o que a gente chama de sinapse, né? Então os neurônios eles precisam um passar para o outro esse impulso para que a gente tenha esse circuito funcionando. Então sai do periférico, vai para o central e depois do central retorna para o periférico, né? Então da periferia vai para o central via nervo sensorial. O retorno é via ou nervo motor ou nervo autonômico. Então essa sinapse, ela envolve que essa comunicação entre os neurônios, né, é quando um cochicha para o outro assim, como é que acontece, gente? Olha lá, bonitinho o neurôniozinho, tá vendo? Disparando potencial, tem até uma carinha aqui. Então olha só, isso aqui vai acontecer da seguinte forma. A gente vai ter dois elementos envolvidos nisso. Um elemento elétrico, né, que a gente chama de sinapse elétrica, que envolve basicamente o quê? Potencial de ação, vamos falar um pouquinho disso. E a gente vai ter o componente químico. O componente químico dessa conversa, dessa comunicação entre os neurônios, é basicamente o neurotransmissor, né? Que vai ser um mensageiro químico, que vai levar essa informação. Então a gente vai ver aqui, o elemento elétrico, ele induz o elemento químico, tá? E vice-versa. Então vamos entender um pouco melhor isso? Olha só, gente, então aqui estão dois neurônios, né? Então os neurônios, vocês sabem, vão ser as células funcionais do tecido nervoso, tá? Que quando a gente fala em célula funcional é a célula que determina a função daquele tecido, ou seja, conduzir impulso. E ela vai ser formada basicamente pelo quê? Olha só, a gente tem essa região grandona, que é onde está o núcleo da célula, que a gente chama de corpo celular. E ela vai ter essas várias ramificações aqui que a gente chama de dendritos. Não são bem ramificações, são projeções, né? Então ela tem um desenho bem característico, o neurônio, com esses dendritos assim, que são como se fossem anteninhas que vão estar bem querendo captar alguma coisa. E aí vai ter um prolongamento, uma parte mais comprida, que a gente chama de axônio. E aí aqui no terminal axonal, então tá vendo? Parece até uns tentáculos, é onde vai acontecer o contato de um neurônio com o outro. Esse azul aqui é como se fosse um outro neurônio. Então a comunicação vai se dar através daqui, né? Do terminal do axônio, dos terminais, que vão ser vários, com o corpo celular e com os dendritos da célula vizinha, principalmente. Então vamos ver como é que é o sentido dessa comunicação? Então olha só, a gente vai ter então o impulso elétrico, ele sendo produzido na região de dendritos, que são essas projeções, e aí esse potencial ele vai percorrer o corpo celular, vai pegar o rumo aqui do axônio, e aí do axônio ele vai chegar lá no terminal axonal, que é essa parte aqui, onde ele já vai ter contato com o neurônio vizinho. E aí nesse terminal axonal, gente, essa transferência dessa eletricidade, então a eletricidade ela percorre o neurônio, passa para o neurônio seguinte, essa passagem vai depender do mensageiro, que é o neurotransmissor, tá? Então o neurotransmissor é o nosso componente químico que vai transferir o potencial elétrico de uma célula para outra. E aí, na verdade, ele vai desencadear o potencial elétrico na célula seguinte, na célula vizinha. Então a gente vai ter esse neurotransmissor atuando nos dendritos do neurônio que a gente chama de pós-sináptico, que é o que vem na sequência, né? O que está antes é o chamado pré-sináptico e o outro é o pós, que vai ser estimulado, e aí a gente vai ter essa coisa toda acontecendo de novo, corpo celular, axônio, terminal axonal e tudo. E assim a gente vai ter o impulso percorrendo, saindo de um neurônio indo para o outro, e o circuito todo sendo acionado, tá?